6h58, vamos falar do Verdão aqui nos Donos da Bola e com uma informação de última hora aí que o Gustavo Soler trouxe a respeito de Claudinho. Tudo certo entre Palmeiras e Claudinho, Gustavo Soler? Tudo certo, e com isso o Claudinho é jogador do Al-Sadd do Catar. Acertou tudo, com o Claudinho, com o Zenit, mas... Sabe aquele chapéu do Alex em cima do Rogério Ceni? Sei. O Al-Sadd aplicou um desse em cima do Palmeiras. Veio a propósito do Palmeiras, o Al-Sadd deu a primeira chaleirinha, passou por cima do zagueiro. Palmeiras fez a segunda proposta, o Al-Sadd deu a segunda chaleirinha. Palmeiras trocou os documentos com o Zenit, recebeu um sim do jogador. Aí o Al-Sadd foi lá, deu o chapéu em cima de Leila Pereira, passou, ó, pelo Barros, passou pelo Abel, passou pela Leila e só empurrou pro fundo das redes. Claudinho é o novo reforço do Al-Sadd do Catar. Então, o Palmeiras, que tinha o meio atacante como prioridade nesta janela, terá que buscar um novo atleta, porque o Palmeiras foi chapelado, perdeu a disputa pelo Claudinho, e aí por um motivo que explicamos aqui desde a semana passada, meu caro Paulo do Vale. O que eu falei? Quanto que o Zenit queria pelo Claudinho? 20. Quanto o Al-Sadd ofereceu pro Zenit? Quanto? 20. Quanto aí... que o Palmeiras ofereceu? 17. Ah, então aí não 17 não é 20, né? É verdade. Desde o começo eu avisei. Por que eu avisei? Porque os caras já tinham falado que eram 20. Quiseram dar 17, tomou chapéu. Que coisa, hein? E agora? O que fazer? Agora vai atrás de outro. E esse outro pode estar mais perto do que se imagina. Ele pode estar no final da Dutra. Ele é Matheus Pereira. Mentira. Jogador do Cruzeiro, volta a ser um alvo do Palmeiras. E aí, a informação que tem... Caro, hein? Então, a informação que tem nesse momento. O Pedrinho BH falou que por menos de 25 não tem negócio. 25 de euros. É sempre euros. Não existe mais real em negociações. Não mesmo. Então, 25 milhões de euros é o que o Pedrinho BH quer. É óbvio que o Palmeiras não vai oferecer esse valor, até porque não ofereceu nem isso pelo Andreas Pereira, né? E por isso tomou não do Fulham também, e por isso não vai trazer o Andreas Pereira, porque não chega no valor que o Fulham quer, e o Fulham também não tá muito afim de vender o cara. Então, daqui a pouco o Palmeiras vai comunicar que encerrou as negociações com o Andreas Pereira. Mas, enfim, informação que eu tenho, pra bater, se quiser levar Matheus Pereira já amanhã, tá bonitão na foto pra chegar no Palmeiras, 18 milhões de euros. Bom, tá... Tem 17 parado Tem já, 17. já tá com 17 parado. Põe mais umzinho, faz negócio. Por 18, informação que eu tenho é que por 18 os caras se olham, apertam as mãos e aí tem que ser rápido pra não perder de novo o jogador, né? É verdade. Olha, e assim, pelo que o Matheus Pereira disse até esses dias aí, né, depois daquele jogo contra o São Paulo, ele tá aberto, né? Ele está aberto porque não é das melhores a relação que ele tem com o próprio Alexandre Matos e nem com o Fernando Diniz. Por isso que ele deixa aberto seu futuro, porque ele tem 3 chefes no Cruzeiro. Com 2, não dá aquela bicada, né? Não se bicam tão bem assim. Se respeitam, mas não se amam. Por isso que o futuro dele, ele mesmo deixou aberto. E já foi um jogador que o Palmeiras buscou. Só que o Palmeiras, na primeira oferta, deu 12,5. Depois subiu para 14. Se subir mais um pouquinho, pode ser que dê negócio. Então vamos ver se o Palmeiras fará esse movimento ou se muda radicalmente, vai buscar outra peça, outra alternativa, mas o Matheus Pereira pode ser sim o próximo alvo do Palmeiras para finalmente o Verdão contratar o terceiro jogador desta janela de transferências, depois de receber alguns nãos, o último não, aí com gostinho de crueldade por parte do Al-Sadd do Catar. Mas também assim, né, Solé? Claro que o torcedor, ele fica ligado. E lembrando, fica preocupado. quase esquecemos, né? 9 horas da noite tem a exibição da Voz do Brasil, hein? O torcedor, ele fica preocupado, mas é o tipo de concorrência que você tem quando você quer jogadores de alto nível, né?
com relação a preço, com relação aos times que estão atrás, e hoje quem tem a grana, em sua boa parte, acaba sendo justamente clubes do Catar, clubes da Arábia, então é complicado você concorrer com essas equipes. Então, é claro que é uma demonstração de que o Palmeiras está no mercado atrás desses jogadores que chegam com um status de grande contratação, de que podem resolver dentro de campo. E vai ser assim, alguma hora o Palmeiras vai achar esse jogador, ou jogadores no caso, né, até para outras posições, agora talvez buscando um zagueiro, mas é uma situação aí que mostra que o Palmeiras está atrás de atletas valorizados, né? Mesmo que o Claudinho a gente não veja tanto assim, por estar no futebol russo, mas tem gente querendo pagar por ele, então não é um atleta que chega em baixa, né? Não chegaria em baixa no caso. Agora vai atrás do Matheus Pereira, que é um jogador que a gente está vendo de perto e que a gente já viu o potencial que ele tem e que pode ser importantíssimo, vital para o time do Palmeiras. Dinheiro o Palmeiras tem. E também a concorrência de times com grana por jogadores que despertam interesse. Apesar de um gostinho de frustração, eu acho que é normal, é natural que esse tipo de coisa aconteça. O importante é que o Palmeiras está com tudo para contratar atletas que mudem o nível da equipe, que cheguem de fato para ajudar e atuarem na equipe principal do Abel Ferreira, né, Soler? Exato. O que deixa evidentemente a torcida bem irritada são essas questões, né, de a própria Leila deu entrevista ao Globo Esporte afirmando que os documentos já estavam sendo trocados, as minutas contratuais já estavam acontecendo, então você perdeu um cara que você já estava com os documentos dele aqui. Como é que você perdeu o cara? E fora a demora, né, Essa Soler? É a questão. Uma demora gigantesca. O Palmeiras tem dinheiro, o Palmeiras tem vitrine, é um time com vitrine, mas não consegue efetuar a contratação, esse tipo de contratação que é importante. O torcedor viu o Palmeiras vender vários e vários jogadores com bons valores. Vendeu agora, inclusive, o Vitor Reis. Tem dinheiro, tem nome, mas não consegue negociar. Esse chapéu, dá pra chamar, não sei se dá pra chamar de chapéu, mas... Dá, você tá com os documentos do cara na sua mão. Aí te ligam e falam, devolve aí o documento que ele tá indo pra outro lugar. Você tá cheio de grana e você não consegue dar um cheque-mate por um atleta? Você não consegue dizer, vamos fazer o seguinte... Você não ir embora pro Al-Sadd do Catar para mostrar para você que vale a pena ficar aqui. Vamos fechar nos 20? Pelo menos, eu tentava pelo menos dos 19. Não, desde o começo o Zenit falou, são 20. Por 20 leva. O Palmeiras nunca chegou nos 20. Então, assim, essa é a questão. Só que o que acontece quando o Palmeiras vai vender? O Palmeiras queria quanto para vender o Vitor Reis? No mínimo 30. Chegou 35, o Palmeiras vendeu. O Zenit sempre avisou, 20 eu vendo. O Palmeiras nunca chegou nos 20. Então por que quando você vai vender, você coloca o valor que você quer? E quando você vai comprar, você quer barganhar sempre? Uma hora você tem que ceder. Falar, foi o que aconteceu com o Facundo. Desde o começo, o Orlando City falou, são 14. E aí você me mostra um mecanismo para chegar em 14. O Palmeiras colocou 12 e mais 2 em metas. Deu 14. Sim. Só que o Facundo quase foi pro Cruz Azul. E aí o Palmeiras, ainda bem que já estava fechado com o Orlando. Então, mas é isso. Na hora de negociar, pediu 20. É a convicção, é o Claudinho projeto. Projeto Claudinho. É ele mais 10. Tá com a convicção? É 20. Mas parece que não tem a convicção. Aí fica, não, vamos 17, vamos vendo. Perdeu o cara. E o pior de tudo é que a Leila ainda deu uma entrevista deixando bem claro, por exemplo, no caso do Andreas. Que o Andreas era uma vontade do Palmeiras, que era algo que... Assim, plano A. O plano A. O problema é esse, que ela vai lá dar uma entrevista, e eu não sou contra o dirigente falar. Aliás, muito pelo contrário, sou a favor. Agora, ela tem de ser inteligente. Ela fala que o Andreas é o plano A, que as conversas estão ali, de certa forma, acontecendo e tudo mais. Se alimenta uma esperança do torcedor. O torcedor fica numa... O torcedor sonhou com o Andreas, com o Claudinho, e pode acordar sem nada se o Cruzeiro não topar vender o Matheus Aí Pereira. ouve na Rádio Bandeirantes e escuta o repórter falando, muda, sai, Aníbal, entra, Atuesta. Aí o cara... Aí é pra chorar. Aí o cara muda, ele põe na nativa pra ouvir uma sofrência, né? Pra ouvir o Atuesta, não precisa ouvir, já sabe que vai ser triste.
Então, assim, eu até estava elogiando no começo essa postura no início do mercado ali de transferência, da janela de transferência. O Palmeiras foi rápido com o Facundo, conseguiu o Paulinho também. Agora, tá demorando demais. É uma novela chata essa história do Andreas Pereira e também agora do Claudinho. Isso é novela por causa do Palmeiras. Sim. Já todo mundo já ouviu, não. Mas Sim. só o Palmeiras acha que o Manuel Carlos vai lá e vai regravar o último episódio da novela. Vai reescrever o último capítulo. Que a Tieta vai dar o beijo na boca do mocinho. Não vai, cara, não vai. Ou você põe mais 20 conto ou não vai ter negócio. E o Campeonato Paulista, apesar de ainda estar no começo, o Abel obviamente vai querer um tempo de adaptação com seus novos atletas, vai querer testar esses novos jogadores, não vai ter o Paulinho nesse Campeonato Paulista. Talvez então, só para as fases finais, isso se ele ficar bom até lá, né? E se o Palmeiras chegar também até a final do Campeonato Paulista. Então imagina, a analogia é mais ou menos assim, você tem uma baita grana no teu cofre. Você tá morando num apartamento de 40 metros quadrados. Você tem uma grana pra você morar num apartamento de 200 metros quadrados. Vamos fazer uma conta besta? Se o Palmeiras ofereceu 17 no Claudinho, 24 no Andréas e vendeu o Vitor Reis, aí só explicando a matemática do Vitor Reis. O City fala 37 milhões de euros. Só que o Palmeiras não é banco, o Palmeiras não recolhe juros. Então o Palmeiras só ficou, entre muitas aspas, né? Ficou com 35 milhões de euros. Então você colocou 17 no Claudinho, 24 no Andrés e pegou 35 do Vitor Reis, você tem 76 milhões de euros. Dinheiro não falta. Dinheiro não é problema. É isso. E assim, só pra terminar a questão do raciocínio, você tem a possibilidade de morar numa casa maior, num apartamento maior, ter uma vida mais confortável. Você começar o ano com uma tranquilidade porque você tem dinheiro em caixa. Mas você tá optando por ficar da maneira que você tá, correndo o risco de não ter uma vida confortável e correndo o risco de, por exemplo, no caso do Palmeiras, não conquistar um título paulista que seria importante. Concordo com a sua analogia. E aí, o Paulo do Vale falou sobre Rony, informação que chega do Rio de Janeiro, do repórter Marcelo Neves, que nesta terça-feira aconteceu mais uma reunião entre diretoria do Fluminense e o staff do Rony. E o Rony pediu mais dinheiro pro Fluminense. E o Fluminense avisou, não, a proposta final é essa. Você tem até amanhã, então quarta-feira é o dia R. É o dia que o Rony vai ter que falar se vai ou não pro Fluminense. Pois, hein? 900 conto tá pouco pra ele. Bom, tá certo. Bom, tem quem quis pagar. Exato. Se ele não topar os 900 lá, ele pega 1.200 aqui, sem precisar jogar, então tá tudo certo. Que momento, hein? E amanhã o Palmeiras enfrenta o Santos Futebol Clube na Vila Belmiro, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes, narração do Canhão Rogério Assis, comentários do Edu Draceno, o Bruno Milhiosa, que daqui a pouco vai falar do Santos, evidentemente será o repórter do Peixe. Eu vou informar sobre o Palmeiras e amanhã podemos ter o reencontro entre Felipe Anderson e Santos Futebol Clube. Pela primeira vez, o Felipe Anderson pode enfrentar o time que o revelou e não teremos o encontro, até porque o Bigode ainda tá machucado, né, Bruno? É isso, o Bigode ainda tá fora. Então não teremos o encontro de Mike e William Bigode. Ontem o Mike ganhou na justiça. O William Bigode terá que pagar quase 4 milhões e 600 mil reais ao Mike por causa do golpe das criptomoedas. E até o momento o Gustavo Scarpa não venceu o William Bigode na justiça e o Scarpa tá pé da vida com isso.